Então, beleza, pessoal. Já estão vendo minha tela? Já sim. Então, maravilha. A gente vai continuar falando de tribet, né? Trabet é ótimo. De tribet, small blind e big blind. Versus todas as posições. E a gente vai splitar entre EP, MP e LP, né? Na última sexta-feira a gente viu alguns spots, algumas situações contra EP. E hoje a gente vai dar andamento aqui e ver contra MP. Alguém sentiu alguma diferença, conseguiu enxergar alguns spots diferentes depois da aula de sexta? Sentiu alguma coisa? Não? Foi a mesma coisa? Tem alguém com o mic aberto aí que tá dando ruído. Vou fechar aqui, vou fechar. Tá, então vamos lá. Ah, então eu vou ler a introdução de novo, tá? Sobre o porquê que é importante a gente masterizar esse conceito, a gente ter essa arma no nosso jogo, tá? Então as blinds são as posições mais desafiadoras da mesa e geralmente é onde temos o maior vazamento, tá errado, é com V, tá? Então maior vazamento de EV. Jogamos fora de posição na maioria dos spots, exceto Big Blind versus Small Blind, que o Big vai estar em posição. O Small Blind vai estar sempre fora de posição. E isso torna cada decisão mais complicada, né? Por isso, muitos jogadores acabam perdendo muito dinheiro justamente nessas duas posições. E entender como e quando aplicar tribets no Small Blind e Big Blind contra diferentes posições é crucial. Uh, e a gente tem alguns motivos, né, para estar fazendo isso. Então, manutenção do stack, né, saber tribetar e utilizar os ranges corretos nos permite defender melhor nosso stack, evita que sejamos explorados e engolidos pelos blinds. Então, quantas vezes a gente já não se viu nessa situação, né, de chegar ali, vamos pôr depois do ITM, né, a gente pega o ITM ali com stack saudável, ou até mesmo ali na bolha do próprio ITM, a gente está com um stack saudável de 70 blinds, 90 blinds, e a gente fica tight quando assusta ali, sobe 1, 2, 3 níveis de blinds, e aí a gente tava com um stack ali de 90 e já tá ali com uns 30, 35, né? Então fazer a manutenção do stack é extremamente importante, a Tribet ela é uma arma crucial nessa manutenção dos stacks, tá? Construção de spots favoráveis, né? Então, construção de spots favoráveis. Ao tribetar, criamos cenários, né, para jogarmos fora de posição, melhores cenários, com a agressividade da mão. E ainda a gente segura a vantagem do range. Porque quando a gente tribeta e o vilão paga, logo a gente tem um range mais forte, a gente vai ter ali o topo do range, e exceto em situações onde o vilão vai fazer trap, alguma coisa do tipo, que raramente isso acontece, na demais ele vai ter um range ali mais linear, mais condensado, vai estar mais ali nas broad e suited. Então a gente vai ter essa vantagem de range. Pelo menos no pré-flop, né? Dificulta a vida dos adversários, né? Então reis consistentes de tribetes pressionam os vilões, já que eles erram mais nesses spots. Então, para mim, isso aqui é o principal motivo, tá? Porque através desse motivo aqui a gente vai conseguir fazer a manutenção do stack e vai conseguir jogar, criar situações favoráveis pra gente estar jogando fora de posição. Isso aqui é porque dificulta a vida deles. Cara, jogar pra um cara que tá abrindo e vai ficar jogando só pote HU, em pote to bet ali, só bet, cara call, flop, c-bet, o cara folda. Então, quando o cara reage, aí o cara vai ficar mais fácil o cara foldar. Então, pote tribetado é muito mais difícil de jogar. Tanto pra gente, que quando a gente analisa, né, faz um liquifier do jogo, a gente vê que as nossas stats de tribet, elas são geralmente elas são baixas ou próximas da teoria, né? Então a gente domina esse range que vai ajudar bastante. E também proporciona equilíbrio do seu jogo, né? Do nosso jogo. Então dominar as tribets impede que nossas jogadas sejam previsíveis, tanto por valor quanto por blefe. Então acho que tribetar por valor, e até por isso que as nossas stats são bem. Geralmente elas são baixas e próximas da teoria,
porque a gente tribeta muito valor. Por valor, qualquer player, qualquer jogador consegue tribetar. O cenário ele começa a ficar diferente, ele começa a trazer desafios quando a gente precisa encontrar os spots, né? E ter a coragem, porque a gente até enxerga o spot. Então, pô, a gente viu ali 40 blinds, a gente tem um 7-6 suited do Big contra o EP, que a gente pode estar tribetando numa frequência praticamente 100%. Mas e quando o spot aparece, a gente ter coragem de executar também, requer muito treinamento, muita experiência, né? Então, os blinds são pontos de perda natural, né? Então, meio blind do small, um blind do big, e minimizar essas perdas ou até transformá-los em lucro tem impacto direto no seu resultado a longo prazo. Estudar em detalhe como tribetar do small blind e big blind contra cada posição abre caminho para um jogo mais sólido, agressivo e rentável. Beleza? Deixa eu pegar aqui agora. Então vamos lá. Alguém quer fazer algum comentário? Podem responder sim ou não. Não. A princípio, não. Obrigado, Vitor. Vamos lá. Aqui eu vou editar, tá? O filtro da última aula. Então, vocês, mais uma vez, para quem achar, né? Tipo, alguns, acho que só a Aline e o Melchior não estavam na última aula. Quando a gente vê aqui 21 mãos, 45 mãos, a primeira impressão que a gente deve ter, acho que foi até um questionamento do Vitor na sexta-feira, mas isso não é pouca mão para tirar a conclusão? É pouca mão para tirar a conclusão, mas é um número suficiente de mãos para mostrar que na minha estratégia de jogo eu estou perdendo dinheiro, e aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso revisar essas mãos para entender se eu estou jogando essas mãos de forma ok, e aí tudo bem, pô, eu vi aqui 66 mãos, estou jogando de forma ok, é só variância. Ou, como nós vimos na sexta-feira, por mais que se trata de 66 mãos, em alguns spots eu estou missando a oportunidade de tribet. A oportunidade tem aparecido e eu não tenho aproveitado. E aí, às vezes a gente não aproveita porque o cenário ele também não colabora, mas em alguns momentos a gente viu que de fato foi não aproveitar a oportunidade. Então agora eu vou trocar, a gente vai tirar aqui as posições 5 e 7. 5 e 7. Vamos adicionar posições range details, player position, pré-flop, between. Vamos adicionar 8 não pode, 8 é o big. Vamos adicionar aqui então posição 1 e 4. 0 é o botão, 1 é cutoff, 2 é o hijack, então 2 e 4. Entre 2 e 4. Vou pegar o hijack ele fica meio ali no meio do caminho, né? Mas ele é uma posição mediana, né? Ele vai estar splitado entre middle position e late position. Então, de filtro, salvar. Não apareceu nenhuma mão? Nada? Vamos limpar aqui para ver. Salve e aplica. Ué, que doideira. ADD filter. Será que ele vai ter que estar primeiro que... Vamos ver. Tá. Então, a nossa posição vai ser 8 e 9, isso tá ok. Aqui, posição select.
4-2. Será que tem que inverter? Player position, pré-flop. Tem a posição 2. Alex, você viu bem que você não ligou, né? O filtro de baixo. Você Oi? ligou só o de cima. Você não ligou o filtro embaixo, né? Você ligou só o de cima. Vamos lá. Aonde? Esse filtro que você fez agora de 2 a 4, Eu não me atentei. você. Não. Isso. Eu liguei aqui. Ali, ó. E agora foi. Agora pegou o on de baixo, tá vendo? Uhum. O on de baixo tá desligado, pelo menos essa primeira que você fez agora. Vamos ver. 4-2. Aí eu acho que estava errado aquela hora também de 2. Vou até tentar 2-4. Eu acho que o que estava errado era que eu não tinha colocado aqui, ó. Vamos ver. Aí tava o player. Aí, ó. Então agora já deu 945 oportunidades. É um número melhor. Agora vamos ver se o spot está correto, né? Se não está pegando. Range details. Replay. Vamos ver. Estamos no Big. Quem que é o parceiro que abre? Cara com 10 bebês limpando. Aqui a gente só vai foldar mesmo. A gente pode remover os limps da mão, né? Então, para quem não tem a ideia, ADD filtro e Action Opportunities, pré-flop, calls, N limps, ADD, not. Vamos ver? Continua aqui. Mod filters. ADD filter, reactions opportunities, pré-flop. Pré-flop opportunities. Ver se tem alguma coisa aqui contra limp. Vocês estão vendo aí alguma coisa contra limp? Squeeze opportunity. Aqui, ó. Oportunidade de raise contra limpid. Not. Será que o carinha vai sumir lá em cima? Não, continuou. Ele tem que sair de lá. Pré-flop opportunities. Oportunidade de limpar. Se colocar o First Action Opportunity to Limp pro Not, Qual? nessa primeiro bloco aí que você tá, Ah, First Action, aqui? colocar o To Limp aí, mas ele não, a primeira opção, Opportunity to Limp, Isso aqui assim? depois colocar como Not, Vamos ver. você rola. Ou se é a oportunidade nossa, ou tipo de qualquer um. Aí, tá vendo? Pode Não saiu. Ele deveria ter não. saído. É. More, mas vamos lá. É assim mesmo. PT4 é isso. ADD Filter, Actions Opportunities. Pré-flop. Flop Raises, colocar tipo Open, ou Calls, Flop Calls. É porque. Vamos ver. Raise festinho, papapá, papapá. Bet. É. Calma. Se colocar aí no to bet aí. Porque aí qualquer um que abrir, né? Não, tem que ser To bet. vai ser algo relacionado a limp. Tá, eu vou colocar isso aqui, porque a gente não vai enfrentar limp. A gente não vai ter oportunidade de dar raise em limp. Vou colocar isso aqui, porque o que está acontecendo? Ali ele está caracterizando que a gente tem uma oportunidade de tribet ou de forbet, sei lá. E se eu remover, vai remover tudo. Not. Mas quando for um limp que vai chegar até a gente, essa oportunidade não deveria existir. Tá? Então, replay all hands. Por quê? Porque esse cara ele pune o limp no meio do caminho. Tá vendo? É por isso que ele continua. Mas se ele tivesse vindo até o big, ele não teria aparecido nesse filtro.
Então vamos ver só algumas mãos aqui para ver se o filtro está correto. Aí limpe de novo. Agora oportunidade de tribet. Vamos lá, o cara limpou call. Esse camarada é só não ter oportunidade de for bet. Vamos ver se isso vai resolver. ADD filtro, actions opportunities, pré-flop raises, any for bet. Vamos ver. ADD not select. Isso, vamos ver. Salve e aplica. Continua todos lá. E replay all hands. Que aqui eu vou ter que aqui é tribet mesmo. Aqui é tribet, eu não posso remover as tribet. Ainda assim. Beleza. Tá. Aqui eu espero ter... a gente viu na outra... Na sexta-feira a gente viu, né? Então que aqui do Big a gente defende mais 40 bebês. Deixa eu pegar o GTO Wizard aqui, já vou... Eu tinha separado o GTO Wizard 1, só que aí eu vi que deu meio uma bagunça lá com o pessoal. Eu falei, deixa eu ver se o 2 está liberado. Então... Solução livraria, MTT, ICM, eu coloquei ICM de 50%, não foi? Vocês lembram? 50%. Isso aí. Clássico. Symmetric. Isso aqui dá pra gente manipular. Então... Vamos lá. Só para o que a gente estava falando, então o TG, né, de sexta-feira versus o Big. O Azidama defende muito e se for Small Blind, tribeta. Tá? Então a gente conversou bastante sobre isso. Então EP defende, Small Blind tribeta. Small Blind tribeta. Só que o nosso cenário agora, a partir de agora, é MP. E aí, contra MP, vocês acham que esse As e Dama, ele continua jogando aqui do Big mais de call ou de tribet? O que vocês imaginam? Rapaz, eu tentaria dar call aí ainda. Mais call. Você acha? É mais tribete, eu acho. A mais. Tá. É mais bastante. Provavelmente eu joguei de call. Uma coisa diferente. Tá? Provavelmente eu joguei de call essa mão. Por tudo que a gente já conversou na sexta-feira. Então, o cara abrindo de low jack, big. Tribeta um pouco mais o MP. Então a gente já começa a entender que quanto mais para as posições finais for chegando, provavelmente mais esse As e Dama off vai tribetar. Vamos ver se isso é uma verdade. Aí hoje a gente vai trabalhar tanto o low jack quanto o high jack. Porque o high jack está mais para as posições finais, acho que faz sentido, e o low jack está mais ali para as posições iniciais. Então, se for contra o high jack, aumenta um pouco. Aqui eu vou deixar lá, mas só para matar essa curiosidade, para a gente ver se... Não sei se vocês ficaram curiosos, eu fiquei. Eu fiquei. Ó, aí, ó. Então, quanto mais vai chegando para as posições finais, o nosso range ele já começa a mudar também. Então, bacana saber disso. Então, esse As e Dama contra o Big, o cara tá abrindo do... Vou ter que vir por baixo. O cara tá abrindo aqui do low jack. Vamos pegar aqui o Big. Então, ele ainda defende mais, mas vai tribetar numa frequência. Então, a gente pode fazer aquele esquema que a gente conversou.
né? Pode, sei lá, na minha estratégia de jogo, quando for um spot onde o combo ele é splitado, eu posso splitar os naipes, né? É um insight bacana. Sempre que for copas e ouros, eu vou tribetar. Sempre que for espadas e paus, eu vou fletar. Então dá pra gente Eu fazer. gosto do RNG também. Oi? RNG também. Eu Sim, gosto. também gosto. Você usa o Jorojin? Uhum. Ah, boa. Então, provavelmente eu joguei de call. Por quê? Porque na minha estratégia eu tenho jogado esse combo tanto do small quanto do big de call. Então é algo que a gente já está corrigindo. Ah, era um board que a gente poderia pensar em check raise. Tá, não vou. Eu me empolgo e já quero ver o pós-flop, mas eu vou me segurar só no pré. Pra Pode gente. fazer pergunta aí? Tô Claro, pô. ajudando? Só tá abaixo o teu mic. Deixa eu fazer uma pergunta aí sobre esse exame aí. Ele é 100% qual? Vocês estão trabalhando isso que vocês estão falando? Não, não. Ele não é 100% Eu, call. sim, Oi? ó, como vem um range lá de EP, né? Acho que é EP aí, né? Não, aqui Não, ainda não é não. é low MP. jack. MP. Mas é o seguinte, eu uso esse combo de tribet com esse size específico e caso o vilão veja um lá, eu foldo. Mas Hum. aí vocês falando sobre o call, tipo assim, para usar com uma maior frequência? Não, tu não tá jogando não, né? Não, não, tô só na aula. Ah, então E bacana. tô. Então vamos lá. Aqui, ó. Ele tá assim. Ele é mais call do que tribet, do Big. Ah, entendi. Agora eu entendi a parte que vocês falaram. Agora, Entendeu? tipo, eu tava entendendo essa parte que, tipo assim, o desenho do GTO aí tá dando mais call, verdinho, mais call do que tribet, Uhum. entendi. Aí a gente, tipo, pode ter uma frequência maior de call do que de tribet. Isso. Valeu, Alex. E quando tribetar, vocês acham que a gente vai pra tribet call ou tribet fold? Eu ia perguntar isso. Eu acho que tem Betfold. A dúvida era essa, mas eu tô usando muito o tribet fold aí. Versus all-in fold versus size vai ter aquela frequência provavelmente. Olha lá. Ele paga. Então versus size a gente paga. Versus all-in a gente folda. E a size mais de 8. Então, bem bacana. Acho que contra o Hijack e o Céu vai de Tibet Call, né? Oi? Contra o Hijack e o Céu vai de Tibet Call, acho. Será? Fold, hijack, big, hijack, size. Ele começa, ele não vai fold, Tô indo ruim, acho. tem fold, olha lá, ele tem uns 5% fold, 5% de fold, já começa também com 5% de forbet. E aí vai depender do vilão do cara, do vilão no spot, né? Forbet não, é all-in aí, o Alex. É isso. Aqui Ah, ele começa com assim, um pouquinho de all-in contra forbet size. sim, sim. Contra forbet size ele já começa a ter alguns all-in. E se o parceiro vier de all-in, Fold. ele folda bastante, mas ele já começa a ter alguns calls. Ou seja, e aí quanto mais vai chegando pra cá, né? Então a gente começa, o range começa a ficar mais wide também contra as posições finais. Vamos voltar aqui. Que saco string. Aí. Vamos voltar aqui. Então, as e dama eu joguei de call. Pá. Dama 7 suited. Small blind. Tá, e o parceiro tá abrindo ali a liga MP porque tem um buraco na mesa. Uhum. Então, só por causa disso. Esse Dama 7, vocês acham que é uma oportunidade? Uma oportunidade. Vamos ver? Agora vamos dar uma olhada. Low Jack abrindo, Small Blind. Uhum. Ó. Só fold. Só fold. Alex, mas ele tá tribetando Rei 7 suited. Cara, vamos dar uma olhada. Quem que é o cara que tá abrindo? Ó, Não é. 800 mãos. É um cara tight. Abre 16% de GP. Folda só 48%.
E olha no flop, 40%. Vocês acham esse cara... E na opinião de vocês agora, esse cara aqui é um cara bom pra tribetar? Ele é bom. Bom interpretar. Ele vai foldar certinho, não é game. Ó, Foi isso aí. vamos lá. Quanto que você acha que ele deve... Quanto que a teoria pede pra abrir aqui, ó, de MP? 17%? Vai dar... ele tá abrindo mais. Ele abre Ah, mais. não, GP é mais? Não, de MP. É porque eu olhei EP, É, mas a gente tá olhando MP agora. Então, GP vai abrir mais. vai abrir uns 26 por aí que ele deveria estar abrindo. Então, ele tá abrindo 31, um pouco mais. Ah, vamos ver aqui esse fold aqui, de qual posição que é. Fold versus tribet. Ó, olha que legal. A gente olhou ali que ele foldava pouco, né? Só que olha que ele folda pouco de EP. De MP, apesar de serem 13 mãos, não é isso? Ele já tem uma tendência para foldar mais. Ele já tem uma tendência para foldar mais. Oi? Mano, tá bem ruim Foi o bem teu áudio. baixo. Não tá dando pra te entender, não. Então, agora, aqui, ó, olhando, se ele tivesse em EP. Oi, Pede pra ele digitar no chat, a gente usa o chat. tá. Qualquer coisa você manda no chat aí, Kenny. Deixa eu abrir aqui o balãozinho do chat. Beleza. Então, se a gente olhar aqui, o, o EP não é um cara bom pra tribetar ele quando ele tá em EP, não. Mas MP já é melhorzinho pra tribetar ele. Cutoff também ele não folda muito. Botão também não folda muito. Não, esse que ele tá abrindo. É um Você cara, tem saúde, é um cara ô, mais Alex? tight, velho. Oi? Você tem a saúde pra me mandar? Cara, eu tenho, mas eu não posso mandar. Porque essa HUD aqui, quem me passou ela foi o ex-Feres, saca? Hum, Então, mas aí você pode trocar uma ideia com ele, ver com ele. Eu nem sei se ela tá atualizada, porque tem muito tempo que ele me passou. beleza. Então, ele fez essa HUD aqui em parceria com o Biodelic, não sei se vocês conhecem, e o Kelsen. Então, tipo, aí é trocar uma ideia com eles lá. Na aula do Ace mesmo, ele usa. Vocês têm participado da aula do Ace? Vai ser 11 horas agora a aula dele. Foi, não foi? 11 horas? Hoje não, né? Acho que hoje não Não? teve, não. Deve ser amanhã. Então você Hum, observa, você vai ver que acho que é essa HUD que ele usa. Aí é só pedir ele. Ele pode passar a HUD, tá? beleza. Então eu pedi lá, ele me passou. Melhorou Então, o fone? se dama 7, só fold. Oi? Alguém falou alguma coisa? Melhorou o microfone aí? Nossa, 1.000.000%. Boa. Ali o que eu falei é que são. Ele folda 5 em 8. Isso. Não é que são 13, não. Ah, tá, verdade, isso. De 8 mãos ele foldou 5. Exato. Nice. Vala Vala, aqui eu acho que é tribet, não sei. Esse cara, esse Perseverance, ele é agressivo, tá? 28/21, tipo, é um perfil regular agressivo. Tribeta 10. Então, tipo, eu posso ter jogado de call aqui pra induzir ele a errar, tá? E ele não errou. Então, mas o Vala Vala dá pra tribetar. 4/10 não. 8/4 também não. Uma coisa que nós não fizemos com o filtro, que eu removi, né? As mãos, lá o range, as mãos que eu gostaria de ter tribetado, que eu gostaria de ter tido a oportunidade de tribetar. E nós não fizemos isso hoje e vai pegar algumas mãos lixo aqui, mas a gente passa direto. E aí, se vocês tiverem dúvida também. Dama Valete Suited aqui, 57, um spot de 40 blinds efetivos. Quem gosta de tribetar esse Dama Valete? Não curto não, eu vou de qual aí. E o que tu acha, Vitor, que é o range aqui pra tribetar? Cara, a X-Off aí, acho que é legal
pra pegar pra tribet aí, baixo. Uhum. Aí eu acho que do i7 mais off eu jogaria de call, o menos eu jogaria de tribet. Aham. De suited, os reis X baixo ali, suited também. E os Uhum. off também baixo ali, eu gostaria de tribetar também. Uhum. E daqueles connectors ali com um gap ou sem gap? Usina, eu acho que devido à aula de sexta-feira, né? Ah, A gente vai pegar ali o 7,6 aí nesse spot também. 8,10 talvez. ó. 7,6. 7,6 off, 8,7. Tá Aí eu pegando tava usando, um pouco eu dos tava A. usando só as costas na hora desse tribet aí. Aí Oi? como eu venho reportando, eu iria usando só as blockers para fazer as tribet, preferências off. Aham. Agora, como vocês aí fazendo esse estudo aí, usando essas connectors, aí é uma coisa que agora eu vou passar a implementar no meu game. Sim. Cara, eu penso muito o seguinte: a gente tem que tribetar mais do que a teoria, tá? Uhum. E quando eu falo que a gente tem que tribetar mais do que a teoria, vocês. Por que que vocês acreditam que eu tô falando isso? Qual que é o Tribetar mais incentivo? que a teoria. Qual que é, Fio de... qual que é o incentivo que a gente tem para tribetar mais do que a teoria? Eu de Jonathan Eu Finn. acho que o fio de folda mais. Isso Eu acho. aí. Isso aí. Por quê? Porque a população folda mais do que deveria. Então, Muda mais do que deveria. E aí a gente acaba monetizando mais isso. de Isso. comparação, né? Aham. Então, cara, quando tu pega um camarada, quando a gente pega um camarada aqui, ó, esse cara aqui, por exemplo, ele tribeta pouco e folda pouco. Então, quando o cara folda menos de 50%, é um cara que folda pouco. E aí eu quero olhar Cebet. Ele também folda pouco para Cebet. Então, esse é um cara que eu vou capar meu range para tribetar ele, Uhum. sabe? Alex, e aí se você pega um cara que folda 60%, eu vou ampliando o range. Aí eu vou pegar o rei 3, aí eu vou pegar o 5 e 4, eu quero pegar o 6 e 5, o rei 2, que nem entra aqui na tribeta, entra o filetinho só aqui. Então, quanto mais o cara folda, quanto mais informação eu tenho do vilão, e quanto mais ele folda para tribete e para cebete, mais eu quero ampliar meu range. Mais a teoria me permite, mais o cenário, né, a teoria me permite ampliar meu range. Então, quanto menos ele folda, menos eu quero tribetar. Então, jogamos de call. Esse combo não tá, beleza? Não vou para o pós-flop. Rei 10. Small blind. E aí? O que vocês acham? Em relação à qualidade. Tribet. Hã? Rapaz, eu Vou pra terminei pra tribet. foldar aí, eu acho. Você tá querendo foldar? Rapaz, acho que contra EP eu foldaria, mas Não, não, aí. ele não é EP, tem um gap aqui, ó. Ele não é EP, ele tá no low jack. Acho que eu ia pra call, então. E nós estamos no small blind. Uhum. Ele é MP1 na real, né? Ou MP1 não, ele é MP, né? Aham. É MP. Eu, é difícil falar, mas a depender das informações dele, dá pra fazer um tribet fold aí, cara. Uhum. Aí outra dúvida que eu tenho, Alex, outra dúvida que eu tenho, eu erro muito nesse tipo de esporte. Ah, E aí a gente tem que trabalhar para corrigir esse erro. Quando eu tribeto ele, eu tribetei ele. Aí ele deu call lá, ó. Tesourou, ele deu call. aham. Beleza? Aí veio o flop, independente de a gente ter acertado ou não. E até quando a gente acerta, que ainda acho que é pior ainda. A gente dá um, ele paga. E agora eu fico num cenário que eu, maioria das Confortável, né? vezes, eu Uai. reajo de ruim e queimo fichas, cara. É, cara, é o que a gente já conversou em outras oportunidades. O poker ele não é um jogo de quem se sente mais confortável, né? Porque quando a gente também tá pagando uma continuation bet, seja ela no spot que for, se a gente não acertou, quem tá pagando também fica desconfortável. E aí fica um spot muito genérico pra gente falar se tu continua barrelando ou não, saca?
Mas o mais importante é, pelo tema da aula, é a gente entender que a gente está explorando o autofold deles no pré-flop. Então, quando a gente vai para um exploit, tribet light, contra uma posição mediana, que o range ainda é um range um tanto quanto forte, aí o cara paga tribet, aí a gente vai cebetar, pode tribetada, a gente cebeta 10%, 20, 25% do pote. Você cebeta, o cara paga, aí depende da runout do turn. É uma runout, sei lá, você tribetou esse rei 10, o bordo veio Duque, 7, Valete. Aí tu cebeta. Aí tu pode, Esse é o top. pote tribetado, o valete incomoda, ele acerta muito o valete. Aí tu cebeta, o cara paga. Aí turn, dama, abre duas pontas. Abre duas pontas e backdoor. Mano, tem que continuar barrelando. Ah, veio uma blank, veio, sei lá, um 3 aqui, nada a ver. Aí, cara, tipo assim, sei lá, se tu não tem uma informação muito, muito relevante para continuar barrelando, entenda que o exploit não funcionou, dessa vez o cara tem jogo, dessa vez o cara tem uma mão boa, acertou o valete que vai pra mão, dá check e deixa o cara ganhar o pote. Acho que muitas das vezes a gente é eliminado do torneio porque a gente não entende que naquele spot o maior EV ali, a sobrevida vai ser em não lutar pelo spot. Então, é muito questão de runout. O turn aumentou. Cara, abriu duas pontas e eu tenho a over do rei duas pontas. Cara, dependendo do river, você pode até chovar. Ou no turn, você pode até fazer overpot, sabe? Então, as e dama, pra quem tem acompanhado o estudo Minha É Database... fold lá? Oi? O rei 10 é o quê? Vamos lá. Aqui, ó. Rei 10. Ele é o bottom. A gente começa a tribetar do small blind. No big, ele ainda é um pouco de tribet, mas a gente não vai foldar ele. E no small, a gente já folda muito ele e quando for jogar ele, a gente joga de tribet. E aí, dependendo da info do vilão, a gente desce As 9, né? Um As 8, um Dama 8, um Dama 7, que nem aqui. Rei 7 tá tribetando. Se o cara folda muito, a gente pode tribetar o Dama 8, Dama 7, Rei 6, Rei 5. É assim que a gente consegue o exploit e também, né, ajustar nossas stats. Então, foldei. Achei que eu teria pago, foldei. Aqui eu vou pagar, com certeza eu paguei. Eu não tribeto As e Dama, nem do small, nem do big. Não tribetava. Mas agora que eu quero tribetar, porque a gente, ó, paguei. Eu sabia que eu ia dar call. Sabia. Então se eu tivesse no big eu daria mais call. Contra MP eu quero começar a tribetar mais. E aí eu foldo pro all-in e começo a pagar os tribet size. E do small blind eu quero tribetar mais. E a gente sabe que é um tribet fold para all-in e um tribet call, dependendo do perfil do vilão. Esse cara que tribeta 9%, eu vou ter, é o caso de randomizar, mas contra esse cara aqui eu vou dar call sempre, 46 mãos, só para exemplificar. Contra um cara que tribeta 11 eu vou dar call sempre. Contra um cara que tribeta 7.8 eu vou foldar sempre. 5.6, olha, 460 mãos. Contra esse cara eu vou foldar sempre. Então é assim que eu gosto de analisar em game. Né? Legal. Então, contra esse cara, foldo sempre. Esse também. Contra esse eu já quero pagar. Contra esse aqui, eu já quero atolar. Contra esse eu já quero atolar. Mas aí eu olho aqui, 46 mãos, o que eu já vi desse cara na mesa.
tal. Ah, é um cara que tá mais passivo na mesa. Ok. Deixa eu ver aqui. Ah lá, foi só essas mãos que eu joguei com ele. Vocês sabem dessa função aqui, né? Que quando clica 2 vezes mostra só as informações da sessão de momento ali, né? Clica 2 vezes, você pega o Sabia. overall. Clica 2 vezes, você pega o dia. Tá? Então pagamos, já era esperado, e aí vem pro pós-flop. Valete 9. Small Blind, a gente vai querer começar, a gente acabou de ver aqui um spot parecido, a gente vai querer começar a tribetar Rei 10 off. Do Big, a gente paga esse Valete 9 ainda. Valete 9 paga, a gente paga até Valete 8, ó. Então do Big a gente paga até Valete 8. Valete 9 ele tem tribet também, que é bacana. Mas mais uma vez está tribetando mais aqui o Asi 5, Asi 4, Asi 3. Asi 10 também ele tribeta, pega alguns combos. E o 7-6 segue, ó. 7-6 do Big. 7-6. 7-6 ele tá se tornando um coringa, tipo o Asi 5, né? 7-6 tá bacana, cara. Ver. Se você tiver, tipo, o Asi 5 coringa dos combos suited. 7-6 dos connectors. E aí você pega agora identificar um combo aqui para os off, que acho que vai estar aqui no Asi 5 off, Asi 4 off, que ele tá pegando bastante também. Então Valete 9 versus Small, a gente só folda. E no Big a gente tem uma frequência de tribet e call. O que eu fiz? Só foldei. E esse 3-3, hein? Só call, né? Só call. De ambas as posições, só call. Jogar pro 7 value. Dama 8 off do Big. Cara, acho que vai... Deixa eu mudar aqui. Ele vai estar querendo pagar. Ele vai estar tribetando Rei 6 off, Rei 4 off, Asi 3, Asi 4, Asi 5 off. Vou puxar aqui para vocês visualizarem. Rei 6, Rei 4, Rei 6, Rei 4, não sei porque que ele deve ser só uma questão de equilíbrio, né? Dele não pegar esse Rei 5. Aqui o Asi 5, Asi 4, Asi 3, 7-6 continua. Cara, que bacana, esse 7-6 tá mais coringa do que o próprio Asi 5. Aí o Asi 5 aqui agora, do Small Blind. Small Blind no total tá dando 20%. É bem bacana. E aí eu só foldei. Rei 3, Small Blind. Vai pegar lá no Rei 10. Então a gente já viu um spot parecido. Vai pegar lá no Rei 10. Então o Rei 3 está muito fora. Só que é um cara que. Olha, só que é um cara que folda 67%. Ah, Alex, mas é só 4 de 6. Cara, exceto se a gente comprar mãos ou ficar compartilhando database, dificilmente a gente vai ter um volume de mãos para ter, por exemplo, 500 mãos de tribet contra esse cara. Então a gente precisa utilizar isso aqui também como tendência. Ó, 192 mãos é pouco. 67 é bastante. Como que esse cara está se comportando na mesa? Ah, não tem uma percepção dele. Então vou deixar o spot passar. Ô, Alex, Oi. e trabalhar com a frequência geral sem ficar analisando por posição. Eu tento fazer dessa forma. Tipo assim, você tem que ter ali uns 14, 15 de tribet no small e no big blind. Você tem que trabalhar com essa frequência, independente de mão. Você analisa o vilão na mesa e tenta chegar nessa frequência ideal no geral. Gosto muito, Fernando. Gosto Eu tento muito. fazer. Sim, eu gosto muito desse pensamento. Dos blinds ali, a gente vai ter que ter overall, a gente vai ter que ter pelo menos 13 de tribet do small e do big. E still a gente vai ter que ter mais de 17, né? Isso. É, Então,
Eu tenho marcado aqui pra mim aqui, né? De 11 o mínimo e 14 o máximo ali no Isso. Small e no BBB. Isso mesmo. Então, cara, eu gosto muito desse pensamento, desde que ele é feito de fato analisando o perfil do vilão. Então, se por exemplo, nesse spot aqui agora, com esse Rei 4 aqui suited, que a gente sabe que vai ter uma frequência aqui de tribet mínima. O 5 tem. Não, o Rei 4 não tem, só tem o Rei 5. Então a gente pode pegar isso aqui como exemplo. Esse Rei 4, cara, se tu olhou aqui, viu que esse cara folda mais do que deveria, ó, 300 mãos, o cara folda quase 60%. E por esse motivo, tu vai tribetar aqui o Rei 4, tu vai tribetar o Valete 4, o 10 e 4 por exploit. E aí, olha, o cara também folda. Esse aqui é o perfil que eu gosto de jogar contra, velho. O cara folda pra tribet, mesmo que a amostragem de mãos é pequena. O cara ele tem uma tendência a foldar mais pra tribet. E um cara que folda pra cebet. O meu perfil, cadê o meu perfil? Ó, eu foldo também. E aqui dá pra confiar bastante, né? 153 mil mãos. Foldo muito, foldo até razoável pra tribet. Também por causa da bem que a gente tá jogando. Mas olha a minha CB, olha o fold pra continuation bet. Aqui já fica mais complicado de me tribetar light. Porque tu também vai ter que saber jogar o pós-flop pra... Porque eu não vou foldar fácil meus backdoor não, cara. Não vou foldar fácil meus parzinho, não vou foldar fácil meu ace high. Não vou. Agora, olha esse aqui que delícia, esse perfil aqui. Um cara que folda pra tribet e um cara que folda pra cebet. E aqui, cara, tipo, só que tem uma coisa, né? A gente sabe que nos dias de hoje o overfold tá no turn. Se esse cara não foldou pra tribet, não foldou pra cebet, mano, ele não vai foldar no turn, não. A não ser que tu ganhe mais equidade no turn. Se não melhorou tua equidade no turn, velho, give up a mão. Give up a mão. Mas eu gosto, viu, Fernando? Do cara que tem esse pensamento que tu tem, desde que, de fato, o cara faça as tribet analisando o perfil dos vilões. Rei 4 aqui. Defendemos. Do Big. Acho que é call mesmo. Todas as mãos suited vão ser call. Então, ok. 7-7, uma mão interessante para jogar do Small Blind. Quem tribeta? Eu não pego. Hum? Não pego pra tribet. Alguém pega ou ninguém pega? Eu pego. Versus o Eduardo aí eu pego, mas versus outros os decks, tipo esse Elise aqui, eu pego 8-8 mais. Uhum. Então eu vou olhar aqui, a gente vai olhar aqui agora esse cenário Small Blind. Quando a gente tribeta esse cara, se eu, Alex, aí eu vou falar o que eu penso em game. Se eu, Alex, tribetar esse cara, eu tô tribetando pra pagar o all-in dele, porque eu acredito que ele vai me chovar As e Rei, ele pode querer me chovar pares tipo 6-6, 5-5, ele vai me chovar As e Dama, As e Valete, tá? Claro, né? Ele vai chovar Rei, As, Dama, vai chovar um monte de coisa também, que a gente tá num cooler Aí, também. No caso, a questão da tribet é para tirar o Spice. Porque caso o Spice tivesse um stack também menor, igual esse MRCO aí, de 17, de 27, dava já para ir all-in direto. Não. Assim, cara, se a gente tem informação que esse cara aqui ele é um calling station, tá? O range dele é forte. E isso é um torneio bout, que não é o caso, é um 22, deve ser o Big 22. Beleza. Mas sendo vanilla, né? Você tem que dar espaço para esse cara errar. Porque quando tu vai ao win aqui, esse cara já começa a foldar 6-3. Esse cara já começa a foldar o 5-5, esse cara já começa a foldar o As e Valete, ele já começa a foldar o As e 10. Talvez o As e Dama ele não comece a foldar, mas se for um cara mais tight, um cara mais medroso, ele vai começar a foldar o As e Dama, sabe?
Então a gente tem que dar espaço dando tribete para deixar esse cara chovar o 6-6, o 5-5, o 4-4, o Asi-Dama, o Asi-Rei. Que o Asi-Rei, Dama-Dama, 10-10, isso tudo ele vai atolar naturalmente. Mas a gente tem que deixar o range dele mais fraco. Quando a gente vai ao win aqui, cara, fica muito tranquilo pra esse cara. E se ele der só call também, cara, beleza. A gente tem futebol pra jogar o pós-flop com ele, né? E aí esse camarada aqui, outra coisa, tá? O carro doido. É claro que tu falou sobre ele aqui também, mas se a gente pensar no all-in aqui pra isolar a mão, quando esse cara acordar com o jogo, a gente vai perder um caminhão de ficha. Então, pode falar? Pode, claro. É o seguinte, quando eu pensei no jogo, eu tinha falado que se esse meu brother não tivesse, fosse o Isso, stack dele fosse. Então eu já não vou. Aí outro ponto que eu queria mostrar é o seguinte: mesmo com esse futebol todo que a gente não tem espaço. Por quê? Quando eu dou um tribet aqui de 6 ou de 7, meu colega vai pagar. Aí o pote vai ter 12 ou 14, a depender do size que eu faço ali de 6 ou 7, e aí não tem mais espaço para eu sebetar, eu tenho que ir todas. Então eu já finalizo no pré-flop, pô. Porque, não, tipo, só se ele tivesse mais ficha ali, se ele fosse o stack de 40. Aqui, Aí pra ó. gente poder sebetar mais uma e tal, mas como tá curtinho assim, já fica 1 para 1 Vamos olhar no aqui, ó. flop. Vamos olhar aqui, ó. Vamos baixar para 20 BB. O ideal. Vamos ver se a gente vai achar uma aqui onde a gente tem muita ficha e o cara lá tem. Cadê? 50. Vamos ver aqui. Esse aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Olha esse cenário. O cara abrindo do low jack, certo? Enfim, parecidíssimo. E a gente no small blind ao 7-7. Rapaz. Tá vendo? Agora botar um cenário igual, onde todo mundo tem 22 fichas para ver. Mas Oi? não, a gente não vai achar. A gente tem que estar cobrindo. Não Eu entendi. acho que esse raise aí do 7-7 na nossa posição é por conta desse Big Blind que tem muitas fichas mesmo, pô. Mas Aham. caso esse Big Blind fosse um pouco mais curto, o all-in seria cogitado, eu acredito, cara. Vamos ver. Mas eu não tô dizendo que o T-Bet é ruim. Eu faço muito, mas Não, mas é bom, cara. Cara, esses questionamentos. Vocês. Expor o pensamento de vocês, qualquer que seja o comentário, agrega muito valor e dá muita dinâmica na aula, sabe? Então nem esquenta, cara. Tipo, agora ó, vamos baixar pra 20 bebês aqui, ó. Efetivo. Baixamos pra 20, hijack abriu. Chegou no small blind. Ó. Ô, Alex, mas volta lá, acho que ele não é hijack não, cara, acho que ele é MP, não é? Ele é low jack. Eu falei hijack? É, É aqui, ó, low jack. MP. Ó. MP abriu. Small blind. tá. Aí, tá chovendo, Alan. boa. Tá chovendo, nice, mano. Tá vendo? Então, e aí a gente compara o 7-7, os EVs aqui, ó. Olha o EV do all-in. Aí eu te pergunto, tem muita diferença? Quase nada. Aham. E aí, aquela que você falou, você permite ele errar mais vezes. É. Aí vai ter ele com mais de 8 e tal, e aí ele, quando a gente dá o win, ele não paga, e já quando a gente faz o raise, ele vem, não, é melhor. Aham. Mas nesse cenário aqui onde tá todo mundo curto, o teu a tua ideia de chove, igual você já tinha até falado antes, se o Big não tivesse na mão e tal, a ideia do chove ela é melhor do que do raise. Mas no cenário como tá acontecendo o spot ali, que o efetivo é 40 bebês, que a gente viu, cadê o assimétrico aqui, esse aqui, vamos achar ele aqui de novo, acho que esse Isso aqui. que você falou, acho que todos nós jogadores ficamos com isso na cabeça, porque, tipo assim, ó, quando a gente pensa em all-in, várias vezes a gente vai encontrar o Big, várias não, vezes a gente vai encontrar o Big Blind ali com mãos. Então, para evitar essa colisão, o raise é muito mais efetivo. Boa, é isso, mano. Então naquele spot ali, ó, o 7-7 pra mim é tribet call, né? Então, ó, dá tribet, aí o Big já vai foldar naturalmente. Esse cara vem all in, 7-7 paga. 7-7 paga.
Então, nesse spot aqui, agora, estando esse cara mais curto e tal, o 7-7 vai se beneficiar melhor do chove. Mas nesse spot aqui, a tribet call, bem nice. Pagamos, e aí eu não queria pagar. Agora, depois de todo esse estudo, e aí jogamos de forma passiva, fora de posição. Temos que foldar contra 2. Eu não quero dar call, o Big, eu não sei o que o Big... Se eu fecho a ação, se eu sou o cara que vai fechar a ação, eu dou o primeiro call. Mas como eu não sou o cara que vai fechar a ação, eu não quero dar call aqui, aí o Big vai lá e clica, aí o Eduardo vem... Não, então tipo, aí por isso que eu foldei. Mas olha que bacana. Se eu tivesse tribetado, eu já tinha resolvido o spot no pré-flop. É uma situação mais desconfortável, mas era para mim, e acredito que vocês também vão pensar assim, era o melhor a se fazer. Né?